Boa noite, Jamile. Seja Boa noite, bem-vinda. doutor Robson. Uma honra e um Obrigada. prazer ter vocês aqui, tá? Você Ai, o prazer é representando meu. o universo dos meninos e das meninas, tá? Jamile, estudante de medicina, de que faculdade, Jamile? Eu sou da Unime. Unime, tá? E a Unime tem uma relação boa de produzir lideranças estudantis, né, na área médica, Ah, né? Vejo os meninos Kaique e tudo. sim. E nós iremos conversar um pouquinho sobre, né, você, sobre o CBLA, qual a importância das ligas, enfim. Vamos trocar figurinhas aqui nesse período. Doutor Zé Carlos Monteiro, seja sempre bem-vindo. Vamos lá, Jamile. Quem é Jamile? Onde nasceu? Como é que como é que veio sua trajetória e por que escolheu medicina? Enfim, querendo saber quem é Jamile. Eu nasci aqui em Salvador mesmo. Tinha uma trajetória um pouquinho assim diferente, né? Antes de escolher a medicina, na verdade, assim, eu sempre quis medicina. Só que aí, no momento ali do meu terceiro ano, eu desviei um pouquinho o curso, assim, um pouquinho só, e fui para engenharia química. Bem pouquinho. Bem pouquinho. E aí, entrei em engenharia química, tentei me adaptar. Aí consegui um estágio, entrei no estágio, continuei tentando me adaptar e não me encontrava de jeito nenhum. Ia para a área de produção, ia para a área de qualidade e não me achava de jeito nenhum. Aí quando chegou no sétimo semestre, eu enlouqueci e falei, não dá para ficar aqui. Pai, mãe, socorro, não consigo. Não dá, tenho bons exemplos, graças a Deus, em casa. Meu pai também é médico e eu conseguia ver Curiosidade, o nome de seu pai? José Carlos Regis, Ele é aqui em Salvador mesmo? daqui de Salvador mesmo. Qual é a especialidade dele? Vai que a gente conhece, né? É, ele é o clínico, né, e cirurgião geral. Ah, tá. Tá bom. Um abraço para seu pai, viu? Ele tá Vamos lá. assistindo aí. Ótimo. E aí eu consegui enxergar, né, assim, o que ele fazia, o modo como ele faz, de uma forma linda e que me contagiava. Eu falei, pai, eu vou tentar, não é para mim, vou tentar medicina, é isso mesmo, agora não quero mais engenharia. Ai, ótimo, Sérgio! Sérgio Santana, é um É, ortopedista? Ah, gente amigão. boa. Sérgio Pupu, lá do Clube dos Médicos. Um abraço, Serginho. Eu ia direto pro Clube dos Médicos quando era pequena. Pronto. Então seu E pai deve me aí, conhecer. Ah, com Regis certeza. Geses. Acho que eu sei É. quem é. Vamos lá. E aí, quando chegou, eu resolvi entrar no cursinho, fiz mais ou menos 2 anos de cursinho, e aí passei. E aí começa, né? O primeiro semestre, segundo semestre, e aí você vai se identificando com algumas matérias e não com outras, normal de todo o curso. Só que aí você sente, né? A energia da medicina, ela contagia. Eu arrepiava só de vestir o jaleco. Nossa Senhora, que sensação boa. E aí eu decidi, né? Aí entrei na medicina. E quando chegou mais ou menos, no segundo semestre, apareceu a oportunidade da gente ser staff do CBLA, né? Do quarto CBLA, que foi ano passado. E aí eu convenci todos os meus amigos, gente, vamos, vai valer a pena, tem 30 horas de certificado, vai ser incrível, vamos conhecer um pouquinho. E aí todo mundo, não, maluquice, vamos, vai valer a pena. E aí consegui convocar todo mundo, aí a gente foi ser staff do CBLA. E aí foi lá que a gente conheceu o congresso de verdade, pelos bastidores, como é que se dava toda a estrutura do congresso. A gente trabalhou muito, deu muito duro para fazer o congresso acontecer. E aí, quando chegou esse ano, Kaique Bandeira, ele me convidou, junto com Carigé e Caio, para ser presidente, junto com Isabela, que é minha presidente e vice, né? A gente diz que somos duas presidentes. A gente decide também tudo junto. E aí, tô aqui, hoje, Ótimo. Você tem que semestre na faculdade? passando para o quarto agora. Quarto semestre. Uhum. E assim, já vem o veio político, né? Entendo o político aí como uma coisa boa, tá? Sim, Porque a política faz parte, é inerente ao ser humano, né? A política partidária tem os seus sinões,
mas sem política a gente não consegue. A gente é um agente político o tempo todo. Quando você negocia com seu pai para fazer alguma coisa, quando você negocia uma coisa com um colega, a qualquer momento a gente está discutindo e é o encontro das falas, dos desejos, da maneira de ser. Então, a política faz parte disso. Como é que é para você? Eu tive o ano passado e fiquei impressionado, do ponto de vista positivo, a capacidade que vocês tiveram de organizar um evento enorme. Eu conheço alguns eventos médicos, eu tenho 35 anos de carreira, fui presidente de 2 sociedades nacionais de terapia nutricional e de cancerologia, sou vice da Associação Médica Brasileira. Não é fácil fazer um congresso. Vocês fizeram um congresso maravilhoso no ano passado. Eu estive lá e fiquei... Pena que eu não pude ir nos dias anteriores. Acabei indo no dia que teve uma abertura, que teve uma plenária, e a ABM estava lá presente. Então, assim, como é que você se sente agora presidente do CBLA 2020? Primeiro foi uma honra quando eu recebi o convite. Eu fiquei encantada, porque digamos que ele conseguiu enxergar coisas em mim que até eu não enxergava ainda, né? Um senso de liderança, de conseguir trabalhar em equipe. E esse reconhecimento, ele é muito bom. E, assim, é uma responsabilidade, porque o evento é um evento enorme, como o senhor descreveu aí. Ele traz as entidades todas médicas junto com a gente, que estão ali presentes. A gente trata de assuntos muito importantes que influenciam na vida de diversos estudantes, desde o 2º semestre até o 7º, 8º. Então, é uma grande responsabilidade e digamos assim, uma vitória pessoal. Porque quando você é chamado para ser presidente, para ajudar a gerir um congresso tão importante, é maravilhoso. A responsabilidade é proporcional à alegria e ao desafio, na verdade. Com certeza. Vocês fazem um congresso, que é o maior congresso das ligas acadêmicas do Norte e Nordeste. Para que todo mundo conheça a realidade, né, existe uma Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Medicina, que a sede dela é na Associação Médica Brasileira. Ou seja, a ABM está com as portas abertas para todos vocês acadêmicos de medicina, em todos os sentidos. Primeiro que vocês são sócios naturais, com bônus, que é ficar sócio, ter os direitos de, por exemplo, frequentar a sede social, onde você falou do clube, né, de Sérgio, que joga a bola lá, poder acesso a plano de saúde, acesso a consórcios, todos vocês têm direito. E a vantagem é que, como vocês são estudantes, não há necessidade de ser feito algum tipo de pagamento de anuidade. Então, o primeiro desafio que eu vou propor a você, como presidente do CBLA, é fazer com que os meninos e as meninas se associem à ABM. É difícil? Não. É só preencher uma ficha. Nesse momento de pandemia, a gente consegue manter uma maneira de vocês acessarem via online, fazer todo aí, o Kaique está dizendo que já é, lógico, né? Ele não podia ser diferente, tá? Então é um Muito desafio bem. também para que a gente possa ter, vocês serão as futuras lideranças da medicina. Né? Se Deus quiser, daqui a 8, 10 anos, eu estou vendo você na ABM, participando tudo, que é uma coisa natural, meu filho, faz parte do sangue. Eu tenho 2 filhos médicos. Nenhum dos Que dois legal. quer saber disso. Ah, Um é cirurgião oncológico e outro é cirurgião geral, fazem residência agora em cirurgia oncológica também, mas não gostam dessa atividade, mas quem tem isso na veia não tem como correr. Mais cedo ou mais tarde eu vou ver você lá dentro da Associação Brasileira de Medicina. Então, assim, como é que o desafio maior para você nesse momento do CBLA? Chama-se o quê? nesse momento agora de pandemia, Bom, conseguir fazer uma jornada diferente, como a gente está propondo, para atrair as pessoas, porque está tendo vários eventos online. Então, é difícil você conseguir atrair tanta gente para o seu propósito, né? Que é mostrar a importância das ligas acadêmicas, deixar as pessoas mais próximas a elas, né? Ter essa troca de experiência, troca de conhecimento. Então, nesse momento, a dificuldade está sendo mais de atrair o público mesmo, para conseguir assistir mais uma jornada online, mais um congresso online.
Dentro dessa questão que você falou, né, assim, qual é a importância da Liga para vocês? Como é que vocês veem? Qual é o papel fundamental para vocês como Liga Acadêmica? E eu volto já já para o Congresso. Certo. Até perguntaram aqui qual é o site para se inscrever, para se associar à ABM. Depois o senhor fala aí. Pronto, abmnet.gov.br. Pronto. E a gente vai divulgar isso aí também lá pelo CBLA. www.abmnet.org.com.br, desculpa. Pronto. Vamos lá. Então, a Liga Acadêmica, assim, primeiro é bom a gente entender um pouquinho o que é, né? Isso. Basicamente, a Liga Acadêmica ela é uma extensão da faculdade. Ela compõe um dos 3 pilares da universidade. Quais são esses 3 pilares? Ensino, pesquisa e extensão. E a Liga é um projeto de extensão, que ela surgiu a partir da necessidade dos próprios estudantes. Não foram professores, na verdade foram estudantes. A primeira liga que a gente teve aqui no Brasil foi em 1920, que foi uma liga de combate à sífilis. E essa liga, tanto que ela tem projetos até hoje. E a importância da liga é tão grande, assim, na minha cabeça, eu divido de 2 formas, né? Tem um lado objetivo e o lado subjetivo. No lado objetivo, a gente tem, assim, quando a gente faz parte de uma liga, a gente consegue um banco de horas, né? Para poder complementar a carga horária. Esse é um lado objetivo. Muitas provas de residência, não exatamente aqui na Bahia, mas fora dela, tem etapas de segunda fase, que tem análise curricular, tem entrevistas. Então, eles contam muito o fato da pessoa ter participado de uma liga acadêmica e o fato de você também estar aplicando o seu conteúdo teórico à prática, né? Que não tem, na minha visão, nada melhor do que para você fixar o conteúdo atribuindo a prática, a teoria à prática. E aí a gente também tem um lado subjetivo, né? Que é o momento em que você tem a troca de experiência entre seus colegas, o momento em que você consegue aprender a lidar, né, com situações de grupo, aprender a trabalhar em grupo, situações também individuais. A gente cria um senso crítico sobre as coisas, um senso de responsabilidade, porque cada pessoa dentro da liga, ela tem a sua função. Então, você precisa ministrar aulas, tem horas, precisa enviar resumos, tem dia específico. Então, você precisa ser uma pessoa responsável. Então, se você não é, você começa a criar esse senso de responsabilidade. Então, assim, na minha visão, a Liga ela é essencial, né? Foi isso, inclusive, que motivou o início de tudo, né? Do CBLA. Porque ela nos proporciona a prática nos estágios, o contato com algumas áreas, pelo menos para a gente descobrir aquilo que a gente não quer, né? Porque o que a gente quer é difícil, entre tantas áreas, mas é muito, muito, muito importante. E além de ser importante para a gente, é importante também para o nosso preceptor, né? Que é sempre aquele médico que auxilia a gente durante todo o processo da liga. Auxilia a gente nos estágios. E assim, nesse momento que ele está ensinando para a gente, ele está relembrando alguma coisa, está se atualizando sobre algum conteúdo. Então, é importante para todo mundo. Ótimo. Ou seja, faz parte da vida acadêmica e vai continuar sendo também quando vocês se tornarem médicos, a mesma coisa com o caminho natural das associações médicas, não só da Sociedade de Especialidade, que são fundamentais, como também a própria Associação Médica Brasileira. Enfim, muitas vezes a gente ouve esse tipo de coisas que com certeza você já deve estar ouvindo, ou se não ouvir, alguém está dizendo sem você saber. Para que isso? Para que serve a BM? Para que serve a Liga Acadêmica? Não serve para nada. Só fica fazendo conversa. De vez em quando alguém diz, fica lá tomando um cafezinho, conversa fiada. E esquecem que muito do que vocês conquistam, e eu estou falando com vocês acadêmicos, dentro da própria escola, fazendo parte das decisões, discutindo as questões de vocês, e vocês representam exatamente esse movimento acadêmico que vai se tornar um dia o movimento do médico associativo. Tá? Eu fico sempre deixando claro, quando alguns colocam, o que vocês fazem por a gente? Eu digo, muitas coisas que você sequer reconhece que tenha sido feita por nós, e eu vou lhe dar só exemplo de uma. Em 2015, no governo de Dilma, ela fez um decreto presidencial dizendo que quem ia definir o que era especialidade médica no Brasil era o Ministério da Educação e da Saúde.
e eram eles que iam definir como fazer uma formação adequada desses médicos especialistas, segundo ele. E isso ia ser literalmente acabar com a carreira médica do Brasil, porque, né, os viés todos que a gente conhece, e automaticamente nós conseguimos, e a AMB junto com o CFM, Conselho Federal, junto com as lideranças médicas dentro do Congresso Nacional, conseguimos fazer o correto. E ela teve que voltar atrás e fez o decreto presidencial de 2015, com a pressão enorme que foram feitas pelas associações médicas, em especial a Associação Médica Brasileira. Hoje é lei. Então, quem regulamenta a especialidade no Brasil é a chamada Comissão Mista de Especialidade, que é composta com 2 membros da AMB, com 2 membros do CFM e 2 membros do governo, ou seja, um do Ministério da Saúde, um do Ministério da Educação, que é a Comissão Nacional de Residência Médica. Então, isso foi uma luta nossa como AMB. E, com certeza, o sucesso que vocês têm com o Congresso, com o CBLA, é a luta que vocês desenvolveram, e muita gente vai usufruir disso, vai assistir, vai aprender, vai se divertir, e não olha para trás que tiveram pessoas como você, como o Caí, com todos vocês que fizeram com que isso acontecesse. E aí, como é que vocês estão mudando, mudou a programação, como é que vocês vão fazer para, como você me diz, o desafio de trazer os meninos para dentro de uma sala, ou na sua casa, ou enfim, onde você estiver, participar de um evento que, na idade de vocês, e nossa também, né, a gente gosta do contato, do abraço, né, de falar com um amigo, com carinho, apertar uma mão, enfim. Como é que vocês estão se virando para que isso possa trazer esses detalhes importantes na montagem da programação, enfim, que vocês pretendem fazer? Então, mais uma vez a gente se aliou às ligas acadêmicas. Um grande professor de medicina chamado Dr. Raul Barreto Filho, médico legista, cirurgião, ginecologista, também. Pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Né? Amicíssimo, nos falamos hoje pelo telefone. Então, nossa equipe, né, a comissão do CBLA, a gente está divulgando bastante a nossa jornada, né? Decidimos justamente montar essa jornada online para não deixar a história toda do CBLA morrer, né? Porque um ano que a gente deixe de fazer, possa ser que não perca a força que ele ganhou, que ganhou uma força gigantesca. Então, assim, a gente está divulgando muito a jornada, a gente se aliou às ligas acadêmicas, né? De novo, mais uma vez, e sempre com elas. Só que dessa vez, como a gente tem poucos horários, não é o dia todo, fica muito cansativo você ficar na frente de uma TV, de um computador, de um celular, o dia inteiro. Então, a gente optou por criar, né, essa jornada junto com as ligas acadêmicas da Unime, apenas da Unime. Então, cada uma delas, ela traz um palestrante, né, que pode ser preceptor delas ou um convidado, e traz um tema relacionado à sua liga. E pode ser relacionado a qualquer coisa que elas achem interessante. Muitas estão trazendo temas de Covid, atualizações. O que fica, assim, um pouco não, o que fica difícil e que é muito, muito bom no CBLA é a questão das práticas, né? No qual o aluno vai entubar um boneco, pega um acesso venoso periférico, faz um trabalho mais prático que no online, infelizmente, não tem como, né? E aquele encontro pelos corredores, do amigo da outra faculdade, né? A troca, a sua faculdade é assim, a minha é assim. Então, isso vai ficar esse ano, infelizmente, mas a gente não perde as esperanças que ano que vem a gente volta. Para você que é estudante de medicina, qual foi o impacto para vocês negativo com relação à pandemia? O que é que impactou na sua formação? Porque eu volto a dizer, ninguém vai passar incólume disso. Todos nós, de alguma maneira, uns mais, outros menos, uns mais leves, outros mais angustiados, uns que se jogam embaixo da cama com medo de sair, outros que não estão nem aí para se cuidar. Todo mundo nós vamos ter isso. Inclusive as crianças, que a gente já tem visto isso em alguns casos. Então, assim, como é que ficou agora para você, Jamile, a sua atividade nesses últimos, de março para cá? Como é que ficou a questão da sua formação, na sua graduação? O que é que impactou? Algumas coisas de positivo, que eu acho que nem nada é 100% bom ou ruim.
E como é que você pretende, como é que você viu essa questão e como é que você está fazendo? Falo em você, significa falar vocês, colegas, né, que estão juntos. Então, Doutor assim, Paulo Matos, meu primo, apareceu aqui. assim, eu acho que esse sentimento do EAD é muito geral, né? Todos os estudantes, a gente se comunica muito. Eu tenho vários amigos de outras faculdades e a gente tem sentido muito, porque é muito cansativo você ficar na frente do computador por horas, sabe? A sensação é que você não para, você não desliga nunca, né? E associar a vida, né, pessoal ao EAD é uma das coisas também extremamente difíceis. Tem muita gente que tem filho e aí tá no meio de uma tutoria e o filho invade a tutoria, ou então tá no meio de uma aula e tem alguma necessidade, né, para poder compor do filho. Então, isso está sendo extremamente cansativo. E o fato de não ter as práticas aliadas à teoria dificulta muito a fixação do assunto. Então, a gente fica, assim, meio desmotivado, sabe? Desgastado. E, assim, a sensação também que a maioria dos alunos tem é que quanto mais atividade tem, mais eles colocam atividade. Tipo assim, sabe? A gente está tendo uma demanda muito grande de conteúdo e aí a gente está em casa, mas a gente não tem somente a faculdade, né? Então, é muita demanda de assunto, é muita aula, é muita palestra e fica realmente muito cansativo e a gente fica desgastado, de verdade. A questão da prática ela é fundamental. Eu tenho um colega nosso, doutor José Brandão, que ele disse que para ser médico você tem que gostar de gente. Ou seja, é preciso pegar, tocar, abraçar, examinar, enfim. A nossa profissão faz parte do contexto acarinhar, vamos chamar assim. E aí, nesse momento, vocês não estão podendo ter a prática. Ou seja, vocês estão basicamente fazendo tudo EAD, e por mais que seja bem feito, por melhor que os professores, e eu tenho certeza que todos eles, eu conheço o Dr. Paulo Benigno, não só de faculdade, ele tem o irmão dele que é médico, é meu colega de turma, de colégio, de faculdade. Eu sei o quanto ele é compromissado com vocês, mas de qualquer maneira vocês vão terão esse pacto e que com certeza em algum momento vocês vão tentar resgatar isso para você talvez, não estou dizendo que é melhor, mas é menos ruim, porque você está no quarto semestre. Qual é a sensação que você tem tido com seus colegas que estão no 10º, vamos falar assim, 9, 10, 11, 12, ou seja, naquele momento maior, apesar do modelo, muitas vezes, acadêmico, nem sempre é igual, mas basicamente a gente sabe que os 2 últimos anos do curso médico, né, independente do que faculdade seja, é basicamente treinamento em serviço. É a prática no posto de saúde, é a prática na UBS, é a prática no hospital, a prática no ambulatório. O que é que você tem ouvido dos seus colegas que estão lá para o 9, 10, 11? Como é que eles estão se sentindo e o que é que você entende que possa ser feito para ajudá-los? Então, a faculdade em si, né, como o senhor falou, Paulo Benigno, ele dá um apoio muito grande aos alunos, né? Eles tentam amparar porque é algo que não depende deles, né? Depende de uma rede, né, por trás que vai comandar o segmento da pandemia. Então, assim, eu conversei com muitas pessoas, tanto as que estão lá no 11º, as que estão mais para formar lá no finalzinho, e as que acabaram de entrar no internato, né? No caso das pessoas que acabaram de entrar no internato, como tem uma parte teórica, apesar de ser muito pequena, mas ainda tem, eles estão tendo uma parte teórica de forma remota, né, como todo mundo, porém, a prática foi totalmente suspensa, né, até então, o período da pandemia. E aqueles que estavam perto de se formar, que saiu uma portaria que caso tenham uma carga horária cumprida de 75%, existe a possibilidade de se formar. Então, a maioria das faculdades fizeram a formatura desses alunos que têm carga horária preenchida de 75% para cima. E, assim, eu acredito, né, principalmente se tratando da minha faculdade, que é uma metodologia ativa desde o primeiro semestre. A gente vai para posto de saúde, a gente faz sala de espera, a gente faz um atendimento às mulheres grávidas, essas coisas mais, né, que a gente consegue fazer no início do curso, para aliar justamente a teoria à prática. Então, para eles que estão no início do internato, é muito desolador, né? Eles estão
com dificuldade. E agora, infelizmente, assim, o que eu penso é que a gente tem que esperar, porque colocar a vida deles e dos familiares que eles convivem também em risco é muito complicado. A faculdade precisa de um plano muito seguro, muito forte, que com certeza devem estar traçando para a gente conseguir vencer isso. Vou botar você agora na sinuca, tá? Uma Ai, coisa não quero fácil. não. Já percebi que você é uma pessoa inteligente, bem, Não. sabe lá assim. Como é que você, estudante de medicina, no 10º semestre, ou no 11º, que achou a oportunidade por uma medida provisória feita pelo governo atual por conta da pandemia, de vocês cumprirem os 75%, porque isso é na lei, que é a lei que define que o posto de 75%, seja ele graduação, pós-graduação, seja o que for, e a gente está passando isso agora pela residência médica. Cris Baleiro, minha interna do coração aí, ó. Eu falei um bocado com ela, gente boa, Cris. Então, assim, como é que você se sentiria? Você aproveitaria a história para sair da faculdade sem ter feito 2 semestres, por exemplo? Ou você preferiria ter a opção de ficar nesses 2 semestres para aumentar a sua formação? Como é que você se sentiria estando você no 10º semestre, faltando o 11 e o 12? Assim, eu acho que pelo histórico, né? Eu conheço muita gente também que se formou, que é recente. Todo mundo tem muito medo, mesmo fazendo 100% do curso. Quando as pessoas saem, todo mundo tem muito medo de fazer um plantão sozinho, de iniciar na vida prática, porque você está lidando com vidas, é uma coisa muito complicada. A Então, gente não tem o direito de errar, não temos direito, infelizmente. O exatamente. advogado tem, o engenheiro um pouco tem, a porta ficou Exatamente. torta, mas a gente não tem. Não tem. Mas Então, erramos. exatamente. Diga. Então, eu sou segura até certo ponto. Então, se eu sentisse que eu teria que, assim, se precisasse muito de estudantes, né, que tivessem para formar na área de trabalho, justamente por causa da pandemia, eu até poderia arriscar pela necessidade. Mas, de antemão, eu preferiria não arriscar. Eu ia querer me sentir, assim, muito segura para poder ir para campo. Eu preferiria. Tá. Só para lhe dar um exemplo, que a realidade de vocês é a mesma também dos residentes. Eu sou representante da Associação Médica Brasileira na Comissão Nacional de Residência Médica, e nós estamos discutindo exatamente isso. Os preceptores, de forma geral, das sociedades de especialidades, entendendo que muitas residências não vão conseguir cumprir as competências e habilidades que precisa formar, principalmente nas cirúrgicas. Está aí Raul para nos dizer o que significa isso. Ou seja, quanto mais vezes a gente vai fazendo procedimento cirúrgico, mais mão a gente vai pegando. Com certeza. Isso não significa que é por conta disso que é melhor ou pior do que o clínico. Todo mundo, o clínico também precisa disso. E assim, automaticamente, o que é que aconteceu com a residência? A mesma coisa que está acontecendo com vocês. Alguns programas, houve um benefício. Infecto, terapia intensiva, clínica médica, cirurgia de urgência, cirurgia de a emergência médica. Ou seja, para algumas residências, o residente vai ter um ganho. Mas para algumas residências, por exemplo, cirurgia plástica, né, dermatologia, algumas especialidades, está difícil realmente. Mas aí, com esse contexto, a gente precisou definir isso e fizemos uma pesquisa com os residentes. E a resposta foi que 75% deles entendem que não há necessidade de prorrogação, mesmo com a perda que eles tiveram. Né? E aquilo que você falou, você se sentia mais segura ficando, mas a maioria dos residentes, e alguns eu até entendo, tá? Porque eles fazem uma residência inicial, por exemplo, de clínica, uma residência inicial de cirurgia geral, porque, na verdade, o que ele quer é cardiologia, cirurgia oncológica, né? E, automaticamente, ele vai ter ainda uma residência de mais 2, 3 anos que ele acaba compensando. Mas aquela residência terminal, principalmente para os R3 de cirurgia, da plástica, esse pessoal realmente a perda é maior. Mas, mesmo assim, a grande maioria ainda entende que preferem
não prorrogar, não atrasar a saída deles, porque alguns deles, inclusive, precisam fazer prova de TI especialista, já tem alguma coisa definida na sua vida, tipo, olha, eu vou acabar minha residência em março, em último dia de fevereiro de 2021, e já tenho um emprego em feira, em Salvador, no lugar que ele estiver, e que ele depende disso. Sim, Tá? Então, tem esse outro lado da questão e a gente volta a é. falar. Né? Tem suas perdas e tem seus ganhos que acontecem. Então, você colocou de uma forma mais madura, porque nesse momento, entre aspas, perder um semestre ou atrasar um pouco, não significa uma perda irreparável. Tá? É a maneira de conduzir e eu tenho certeza que as opiniões não vão ser sempre as mesmas por conta disso. Aquelas coisas que eu tenho que perguntar. Eu corri para cá, corri para lá, mas o Covid não deixa de ser. Né? Uhum. Eu digo, a gente fica. Eu ouvi uma frase do Covid interessante, depois eu digo para vocês. Mas assim, como é que tem sido a vida de Jamile no dia a dia? Faculdade, as coisas de casa, tem saído, tem ficado quieta? Como é que tem sido o seu comportamento e quais são as suas rotinas que você tem hoje para enfrentar a Covid-19? Então, eu moro com os meus pais, né? E assim, meus pais, eles fazem parte do grupo de risco. Então, eu morro de medo de arriscar. Meu Deus, não sonho. Então, assim, qualquer demanda que tenha que ser feita fora de casa, eu vou por eles, mas sempre bem paramentado, usando máscara, tudo direitinho. E assim, não tenho saído, não vejo amigos, atividade física em O casa, namorado? o namorado ex. Ah, tá. O namorado tá em casa também, Ah, tá, tá porque o pai bom. dele é grupo de risco, então ninguém pode sair, ninguém Pronto. pode ir para lugar nenhum. A gente tem muito medo do que está acontecendo. Então é melhor evitar. Não tem porquê, Uhum. né, agora. A saudade aguenta um pouquinho e depois a gente encontra todo mundo, abraça, mas agora a gente prefere dar uma segurada. Então você fica mais tempo em casa, né, com seus pais. E como é que tem Sim. sido essa rotina de casa? Difícil, né? Assim, Ah, tipo. tipo, pega água, pega isso, pega aquilo. Jamile. Pai, tô estudando. Mas Jamile, que eu te Ah, chamo o mas tempo aí já é todo. exploração, né? Eu vou dizer, aí é exploração, porque uma coisa é você ficar em casa por conta disso, tá? E a outra é ficar em casa e tá, né, pega um copo de água, É, tudo, e fico brincando, e não ele tenho medo de explorar. dizer. Doutora Cláudia Galvão, vice-presidente da Associação Brasileira de Medicina, oftalmologista, eu tenho no meu currículo, ela foi minha interna, e ela está dizendo exatamente residentes médicos estão sofrendo e passando por isso aí. Eu nunca lavei tanto prato na minha vida nesses últimos 3 meses e meio do que a vida inteira que um dia eu fizesse isso. Eu já estou começando a ficar preocupado que perder o tato para operar, viu, Raul? Porque eu estou hoje mais craque em segurar prato e lavar do que operar. Então, assim, essas questões que vocês em casa, as coisas tentam ser divididas. Não vou negar, né? Vocês, mulheres, acabam fazendo 80% desse trabalho, não tenho nenhuma dúvida. Até pelo fato que é melhor fazer do que entregar a gente a tarefa de, por exemplo, limpar um móvel, arrumar uma gaveta, esqueça. Então, assim, essas questões que envolvem, não é nenhum tipo de observação de que é isso ou aquilo, todos nós podemos fazer. Eu Uhum, conheço sim. vários colegas meus, homens, que moram sozinhos e que fazem suas rotinas, mas, assim, a tendência é que vocês acabem fazendo isso com uma questão de novo. Como você imagina o que hoje virou um termo bonito, falado, que o novo normal? O que é o novo normal para você? Ai, Raul Deus. está dizendo que são dois, amiga. É verdade, nós estamos passando por isso. Vamos lá. O novo normal, né? Essa vida sem contato, o que é pra mim? Horrível. Terrível. Eu sou uma pessoa muito carinhosa, eu gosto de abraços, eu gosto de conversar, de reunir amigos, família. Então é muito difícil para mim não conseguir viver isso tudo. Ir para a universidade, tá todo mundo sentindo falta de ir para a universidade, de ter suas práticas. É doloroso isso tudo. Então, assim, infelizmente é em prol, infelizmente ou felizmente, depende do ponto de vista, é em prol de um bem maior, né? Porque a gente precisa ter esse cuidado, tomar esse cuidado agora. Mas ainda não me adaptei 100% e não me agrada esse novo normal, não. Estou sendo bem sincera.
vamos lá ainda dentro dessa questão relacionada à pandemia. Como é que você tem visto, né? Eu vou lhe dar um dado que hoje a ABM publicou nas redes sociais. Hoje, nós temos 130 mil pessoas no estado da Bahia que estão curados da Covid. Porque a gente só fala do que fulano morreu, ciclano morreu, muitas vezes passa perto da família, passa perto dos amigos, perdemos alguns colegas, outros ainda hospitalizados. Tá? Mas assim, esse normal e essa estrutura que a gente está vivendo hoje, o que é que você entende que pode servir de legado no futuro? O que é que você acha que é possível ter de positivo dessa pandemia no que você possa ter na sua vida profissional, familiar e tudo, o que você espera para frente com isso aí? Assim, eu acho que ninguém teve tanta higiene na vida como está tendo hoje. Isso é muito, muito importante. A gente sempre comenta isso, assim, agora as pessoas vão lavar as mãos, agora as pessoas vão ter mais cuidado, agora as pessoas vão ter uma visão sobre a saúde pública diferente, né? Vão valorizar mais os serviços de saúde, vão valorizar mais os médicos. E assim, todo o esforço que a nossa classe, né, a minha futura classe, faz, né, se colocando em risco, justamente para poder auxiliar essas pessoas que estão sofrendo com esse Covid, né? Então, assim, o respeito a eles, a questão da higiene, o respeito aos seres humanos, que a vida, gente, não é nada, né? Assim, num clique tudo pode mudar. Então, a gente tem que valorizar a vida, tem que valorizar os momentos com a família, com os amigos. Então, eu acho que a partir de agora a gente vai aprender a viver melhor dessa forma, né? Ainda nessa questão, a frase que eu vou dizer a você aqui, que eu aprendi com uma live que eu tenho feito muita, né? Eu saio de uma entrando em outra e aprendi isso aqui com meu amigo Zé Carlos Monteiro, que é ginecologista, ele faz isso toda segunda. E eu estou fazendo isso porque eu sou das antigas, eu não tenho um Instagram, nada disso. Eu só sei ligar aqui, entrar para falar com você, quando acaba eu salvo e não me pergunte mais nada que eu não sei fazer. Mas eu vi uma frase e eu queria que você interpretasse essa frase para você como estudante de medicina. Uhum. Você é inteligente o suficiente para poder pegar o que eu vou te dizer. Esse colega de Boston, numa live que a gente estava, ele falando sobre a realidade dele lá, como é que está sendo o controle da pandemia. Ele é um médico, igual o médico da saúde da família aqui no Brasil. E aí, o que é que tem que ele disse? Quem ficou doente agora, em junho, essa live foi em junho, tem mais chance de sobreviver do que quem ficou doente em março. E ele depois disse o seguinte, quem ficar doente em setembro tem chance maior ainda de sobreviver do que quem ficar doente agora. O que é que ele traz na sua cabeça essa frase? Porque ela, para mim, hoje, eu digo isso toda hora, tem hora que eu estou cansando de falar. Qual é a sua impressão que mensagem ele está dando para a gente com essa frase? É um senhorzinho de barba, ele branca, trabalhando o dia todo, independente de ser grupo de risco. Mas eu ouvi isso de forma clara e eu queria ouvir de você qual é o seu sentimento com essa frase. Ou com essas frases. Nossa Senhora! Não tem nem tempo para pensar, é ao vivo mesmo, assim, né? É igual eu digo, Raul sabe disso. A gente só aperta o residente ou interno, aquele que a gente sabe que vai render alguma coisa. Porque aquele que a gente sabe que não vai dar, a gente nem aperta porque não vale a pena, né? Ai, meu Deus! Quem fica doente agora, no caso, naquele mês... Quem ficar doente agora tem mais chance de ficar vivo do que quem esteve doente em março. Ou seja, 90 dias depois, a chance de sobrevivência dele é maior do que quem ficou doente lá. Daqui a 3 meses, ou seja, em setembro, isso foi feito em junho, ele disse que quem estava lá na frente, quem ficou doente em setembro, quem ficar doente em setembro, tem mais chance de sobreviver de quem está agora. O que é que lhe chama a atenção nisso? Tem 2 lados, assim, né? Que eu pensei que... Então diga, de repente você pegou um diferente do que eu. Tá vendo aí que eu posso aprender alguma coisa nova?
Assim, tem o lado da ciência, né? Eu não sei até que ponto a gente pode conseguir ir criando uma resistência e ficar doente de uma forma mais branda, mais na frente. Ou porque passou o tempo todo tomando os cuidados necessários para poder sobreviver. Da mesma forma que ela valoriza a vida e vai ter força de vontade para poder viver, sobreviver a essa pandemia, a essa doença, porque eu acredito que o psicológico conta muito também. Com É certeza, difícil. né? Com certeza. Na verdade, o que é que eu, né, e você deu uma outra visão interessante, assim, quanto mais eu me proteger, quanto mais eu me cuidar, a chance, mesmo que eu venha ficar doente, eu tenho uma chance melhor por conta dos cuidados que eu tive. Mas alguém já botou aqui bem grande, mais Eu vi. conhecimento da doença. Essa é a resposta que eu pensei também. Porque eu estou Legal. pensando o seguinte, eu vou falar, eu digo exemplo, não sei se vocês, algum de vocês que estão aí vendo, são os alunos, assim, o paciente mais longevo da Bahia é meu irmão, que passou 82 dias internado no Aliança e saiu vivo, graças a Deus, sem nenhuma Graças. sequela. Torcedor, lógico, do time do coração dele, como de todos nós, que tem bom gosto, que é o Bahia, né? Ah, meu Deus. Eu mexi com Meu alguma pai coisa tá me que... assistindo, eu Eu não posso fazer sei, isso. deve ser tadinho. Ele tem, em menos de uma semana, ele foi eliminado em 2 competições. Vai ficar agora tranquilo, os próximos 20 dias ele não vai cair mais em lugar nenhum. Mas vamos lá. O entendimento é exatamente em cima disso, ou seja, você tem um conhecimento maior. Por exemplo, a gente no início era proibido fazer anti-inflamatório, porque achava que era, não tem nada a ver com isso. Lá no princípio, não podia fazer corticoide, porque o corticoide podia precisar. Hoje faz parte do padrão quando aqueles doentes graves, quando tem a síndrome inflamatória grave. Então, assim, a gente vai aprendendo com a doença. É uma doença nova. A gente tem visto da gripezinha famosa, que todos os políticos disseram lá na época do carnaval que era uma gripezinha, independente de governo e de partido. Sim. Depois todo mundo se viu dentro do inferno Do que virou a vida de furacão. todas nós, do furacão, sei lá o que for. Então, assim, a gente aprende mais coisas e começa a tratar esses pacientes de uma maneira que já tem um conhecimento maior. Eu vou, só para lembrar, é só para um fato de que como essa doença atinge, mas o vírus provocador, ele apenas é um agente biológico e o organismo da gente que está respondendo. Para alguns não vai ter resposta quase nenhuma, para alguns nenhuma resposta e vão ter pessoas que vão ficar gravemente enfermas. E aí a gente aprendeu a ter, por exemplo, pronação, que é hoje praticamente quase todo. No início lá, quando me chamaram para dizer que meu irmão ia para a pronação, eu já sabia o que era pronação, assim, poxa, ou seja, é medida heróica. Vamos ver se faz. O que é pronação? Pronto, desculpa. Então assim, vamos lá. Tá? Você pega o paciente e bota ele em decúbito ventral. Ou seja, ele fica deitado de barriga, vamos chamar assim, porque aí você diminui a carga para que o pulmão consiga expandir melhor, melhora os níveis de troca gasosa muito. E lá atrás, antes da pandemia, era pouco provável, a gente usava muito pouco, eu não me lembro qual foi a última vez que eu tinha visto. Eu não sou intensivista, mas eu trabalho em hospitais com paciente de câncer, que a gente tem cirurgias de grande porte. Hoje, praticamente virou um padrão. Meu irmão foi chamado assim, vamos fazer pronação. Eu digo, então já estão naquela assim, se não der certo, acabou. Hoje já se faz pouco mais profilático para conta disso. É por esse motivo que a tendência é que à medida que a gente vai conhecendo a doença, sim, entendi, automaticamente a gente vai aprendendo a brigar com ela. Né? E a briga é exatamente em cima disso. O que ela desenvolve, eu já vi de tudo com Covid. Pessoas que perdem necrose de dedo, de pé e mão por conta disso como sintoma. Pessoas que perdem a sensibilidade, que se cortou na perna e sem sentir nada e foi investigar, tinha. E vi 2 casos, um que deu um resultado bom, um amigo meu que teve o Covid, assim, o sintoma dele foi dor de cabeça intensa com rigidez de nuca. Ele fez um angiotensina, ele estava cheio de trombose venosa cerebral. Esse cara ficou 5 dias internado, não teve nada. Ele só teve esse sintoma durante 48 horas, daí em diante ele ficou dentro do hospital, como ele disse, aqui num hotel de luxo. E recente, agora ontem, um jornalista esportivo da Globo teve a mesma coisa do Covid, estava bem, entrou com confusão mental, perda de consciência e quando fizeram a tomografia, ele foi para uma drenagem, diminuir a pressão intracraniana, ele não suportou. Então a doença
É parte do vírus, mas é muito da resposta que cada um de nós está dando. Então, é uma Uhum. maneira que a gente tem para entender que no futuro vocês vão pegar a parte disso, mas com certeza daqui a 30 anos, o que a gente está fazendo hoje vai ser chamado de maluquice. Porque muitas coisas vão ser resolvidas de outra Muita maneira. evolução, é. Muita coisa que vai acontecer e que vão mudar. Tá aí os exemplos. Pergunta a Raul aí quantas cirurgias ele fez e eu fiz para tratamento de úlcera péptica. Tem que operar. Um antibiótico resolve o problema, que é a presença de uma bactéria. Então, as coisas vão mudando e vocês vão ter uma rotina muito grande. Uma notícia boa e interessante para vocês. A cada 4 anos, a medicina dobra o conhecimento. Que ótimo. Famosinho, é um pouquinho de coisa. Vamos lá. O que é que você tem de legado? O que é que você entende que vai sair de legado para a medicina nesse momento, depois da pandemia? Legado para a medicina. Legado não pra mais medicina. de Jamília. Certo. Como é que você vê isso aí? Eu acho que é justamente nessa linha, né? Todas as formas de tratamento que a gente utiliza, o que foi utilizado e que não serviu, vai ser como aprendizado também. Todos os medicamentos que utilizamos e que serviu em alguns pacientes, em outros não. Toda a parte terapêutica mesmo, acho que vai ficar como legado para a medicina. E, mais uma vez, a valorização da vida, né? Eu acho que todos os profissionais vão valorizar ainda mais do que o que já valorizam. Bom, a gente está começando a ficar pertinho do fim. Eu não quero deixar você uma menina inteligente na faculdade de cair a selfie, porque já aconteceu isso comigo por falta de conhecimento, tá? A gente vai devagarzinho para... Isso. Então, assim, nesse contexto, me diga 3 coisas, que você pretende fazer, tipo, a pandemia acalmou, a vida vai voltar ao normal, mesmo que seja o normal, diferente, né? E que você, olha, chegou a vacina, não vai ter mais essa quantidade de casos, eu vou voltar para a faculdade, eu vou voltar para o hospital, a vida vai se normalizando. 3 coisas, a primeira, a segunda, a terceira coisa que você quer fazer quando isso tudo acabar, o que é que você quer fazer? Vocês, meninas, foram sempre muito melhor do que os meninos quando eu entrevistei aqui, viu? Vamos lá. Eu quero juntar todo mundo, família, amigo, para uma festa, juntar todo mundo, ver todo mundo, abraçar todo mundo. Primeira coisa. Pronto. A segunda... É a primeira coisa grande, né? Abraçar todo mundo, a família, os amigos, nessa brincadeira aí. Bota tudo dentro da arena que cabe lá dentro do estádio. Vamos lá. A segunda coisa, eu acho que é ir à praia. Eu quero ir na praia, livre, sem problema, sem máscaras. E a terceira é fazer uma viagem com a minha família. Quero viajar. Eu antigamente perguntava uma só, mas eu comecei a perceber que uma só não estava contentando. Mas quando você fala aí, a maioria das pessoas, e eu me coloco também nessa mesma sua, eu penso exatamente isso, ir à praia, porque assim, o que é que eu tenho feito para, entre aspas, sair um pouco dentro da gaiola? Alguns dias eu fiquei na casa de praia, mas eu fiz uma rotina. Todo domingo eu pego o meu carro, eu moro em Ondina, e vou até Itapuã, pela orla, vendo o que eu mais adoro na minha cidade, que é o mar. Eu cresci na Pituba, indo para a praia com 10 anos de idade, sempre morei perto do mar, na Pituba, um bocado de tempo, mesmo sem poder descer, mesmo sem poder entrar. Mas você gosta de tomar banho de mar? Muito, mas de vez em quando eu prefiro ficar apreciando. Então eu vou até lá sozinho e volto de novo fazendo o percurso para ver o mar. Então uma das coisas que também seria isso é o que você falou, né? É lógico que a terceira é ir para a arena ver o Bahia, que isso é fundamental. Não, aí não. É fundamental a gente fazer também essa questão. A gente está chegando perto e ainda tem alguns minutinhos aqui, né? O que é que você gostaria de falar dentro do que a gente está conversando, dentro da sua formação, voltando para as ligas acadêmicas? O que é que você quer dizer a seus amigos e seus colegas nesse momento, assim, eu preciso e eu quero que vocês participem. Qual é a mensagem que você tem que dar aqui para seus colegas que a gente possa repetir? Isso vai ser gravado depois para vocês verem tá aí para o congresso do CBLA. Eu preciso que você se inscreva na jornada,
que vocês entrem em contato com as ligas acadêmicas, conheçam o trabalho que elas fazem, a importância delas na vida do estudante. É isso que o CBLA sempre quis trazer, a importância delas, trazer esse intercâmbio de conhecimento. Então, pesquisem, aprimorem o currículo de vocês junto com a Liga Acadêmica, façam estágios, se joguem em tudo que te oferecerem. Ah, doutor Robson me chamou para ser uma cirurgia. Vou. Viu, doutor Robson? Então, e uma coisa que todo mundo estava falando aqui, inclusive, que eu acho também muito importante, é pesquisem, sabe? Aprimorem o conhecimento de vocês através da pesquisa, a questão da medicina baseada em evidências, isso é muito importante. E a Liga ajuda muito, gente, muito, muito, muito mesmo. Porque elas ajudam a gente a criar trabalhos científicos, desenvolver artigos, a pesquisar. Isso é muito, muito, muito importante. Então, façam isso, sério. Então, essa é a mensagem que você deixa. Pronto, eu vou agora tentar passar uma mensagem para vocês. Primeiro, boa. Depois do que eu vi o ano passado, eu disse isso, todas as pessoas que me ouviram falar depois que eu participei do evento, eu fiz parte de um debate, eu fiz parte de uma que teve no salão grande lá onde foi a cerimônia, eu fiquei encantado com o que vocês fizeram. Vocês deram um show de bola. Melhor organização do que muito profissional de organização de eventos vocês conseguiram fazer. Eu tenho certeza que esse ano vocês irão repetir na mesma pegada. Ou seja, vocês vão conseguir, com todas as dificuldades, com todas as questões que envolvem segurança, o que você vai convidar, o que vai chamar atenção. Se a gente for prestar, se eu for deixar o tempo da gente, tem uma live em cima da outra. Hoje eu entrei em uma para discutir o INEP, eu estava para discutir o Revalida, tá? Ainda tem um tempinho para perguntar sobre isso. Revalida. Sim, mas assim, como é que você vê a ideia que se tentou fazer aqui no Nordeste de fazer um Revalida Light para os estudantes de medicina das faculdades da fronteira do Brasil, com o nível de faculdade que tem lá? Você acha certo ou você acha que o seu esforço, dos seus pais, você estudou, fez um vestibular, passou na faculdade importante que está lhe ensinando, e você aceitar, como é que você vê isso de pessoas que, infelizmente, sabem qual é a realidade, e o que é pior, eles não podem exercer medicina nem na Argentina, nem no Paraguai, na Bolívia. Eles formam lá para vir tentar entrar aqui. Revalida Light. Bem light para nós terminarmos. Com respeito a todos eles, não acredito que não seja por questão de conhecimento, mas por questão de cultura mesmo. Nossa saúde é a saúde da gente, então a gente precisa aprender a se adequar a ela desde o início da faculdade. Então, não concordo. Acho que o esforço que a gente faz aqui para passar em medicina é grande realmente, como o senhor falou. E o modo como a gente aprende aqui não é o modo como eles aprendem lá. Entendeu? Então, a gente vai praticar aqui, a gente aprende como é a saúde daqui. Eu não concordo, não. Ótimo, né? Que bom. Você em breve está dentro da ABM, é uma questão de tempo. Agora o convite é meu. As portas da ABM, os abraços de nós da diretoria, recebemos você, será sempre agradável. Tá? Existe aí, Claudinha, não sei se ainda está aí, mas existe um almoço que você já está convidada e você tem direito a levar seu pai e seu tio Raul. Já estão convidados os três para um almoço famoso que a gente faz lá na BM. Nada especial, mas tem alguns pratos que todo mundo gosta. Tem uma história de uma galinha de molho pardo, enfim. Em breve eu espero ter o prazer de conhecer você e dar um abraço em você, porque efetivamente a nossa conversa está sendo muito boa. Muito obrigada a você. Aí, Claudinha está aqui, né, Claudinha? Que o diga a galinha de molho pardo que a gente espera, ansioso. E vamos chamar vamos chamar Jamile, Raul e Regi para poder participar desse almoço. Pode ter certeza que vocês vão estar lá. Boa sorte, felicidades, né? Você merece ser o que você tem. E sucesso no evento do CBLA que vai acontecer com vocês aí. Boa sorte, uma boa noite. Um descanso para todo mundo e a semana que vem tem mais. Um beijo bem grande no coração para você, de seu pai e de Raul, tá bom? Obrigado, doutor. Beijo, boa noite. Beijo, boa noite.
Essa só eu.